Ok, pessoal, o capítulo 331 de Blue Lock deve estar chegando, se os meus cálculos estiverem corretos aí, na manhã de segunda-feira da semana que vem. Não é nem... É da semana que vem, já é domingo, né? Conta domingo como início de outra semana. Então, no dia 12 de janeiro é quando o capítulo deve estar saindo, mas eu achei que talvez existisse uma mínima chance dos caras acabarem vazando aí o capítulo mais cedo, então eu decidi adiantar também as previsões, ok? Se tiver algum problema, de qualquer forma o que pode acabar acontecendo é os spoilers saírem mais cedo e aí nós vamos ter uma sequência de, sei lá, 15 dias sem sair mais capítulo, porque nós já estamos com vazamento adiantado e aí vaza um vazamento ainda mais adiantado, o que em teoria parece ser bom, mas a longo prazo faz com que nós fiquemos 2, 3 semanas às vezes até sem capítulo novo, só com esse conteúdo tendo chegado cedo demais pra nós. É por causa que eu acho que os leakers, se eu não me engano, eu tinha visto essa informação, pegaram alguma cópia do volume oficial que tá prestes a sair, ou alguma coisa assim, e eles já têm ideia do que vem nos seguintes por causa disso. Eles já têm as previews, eles já sabem mais ou menos o contexto. É fácil de se imaginar o contexto, porque início de partida normalmente é bem óbvio, mas ainda assim, é isso que aconteceu, tá? Esse início de ano vai ser um pouquinho meio preocupante realmente na questão da constância das datas de Blue Lock, já que os vazamentos saíram mais cedo, mas daqui pro meio do mês já deve ter se ajustado, beleza? Sobre o capítulo 331, a preview é a seguinte: França, a favorita a ser campeã, explode com o gol de abertura. O Japão pode contra-atacar? Título do capítulo. Lógica. É essa pergunta que é feita pelo editor, e a pergunta feita por mim é o porquê você ainda não se inscreveu no canal. Chegamos em 2026 e você ainda não apertou no meu botão aqui embaixo. Aperta, cara. Por favor, aperta aí embaixo. Ajuda nós a chegarmos aí, provavelmente a uns 70, 80 mil inscritos esse ano. Do fundo do coração, eu agradeço. Tamo junto. Simbora hoje conversar sobre esse próximo capítulo. Olha, eu já dei uma conversada na análise sobre o quanto eu acho que provavelmente esse próximo capítulo deve se tratar do Yoshi, principalmente, já que, querendo ou não, de todos os jogadores presentes no campo do Japão, o Yoshi é o que mais tá devendo, né, pra França, pros jogadores da França. Nós já temos uma mínima rivalidade sendo colocada na Liga Egoísta entre o Charles e o Isagi. O Charles tirou um lance do Isagi que o Isagi poderia realmente ter feito gol, cara. Aquele lance onde o Charles aparece na frente dele é um acontecimento que nós não liga tanto mais hoje em dia, mas naquela época eu senti que, tipo, se ele não tivesse aparecido ali, a sequência de ocasionamentos na partida seria muito diferente. Nós provavelmente nem teríamos chegado sequer a ter o gol do Kaiser, tá bom? Naquela época. Tem o Loki, que o Isaac foi tirar onda com a cara dele, e também tem o Hugo, que aparentemente se acha mais que o Yoshi, né? As correlações entre o time da França e o time do Japão se fazem completamente e praticamente somente ao Yoshi, dos jogadores que estão titulares até o momento, né? Eu acredito que depois desse gol tão cedo, eu acho que é a primeira vez, né, que em Blue Lock acontece isso, de ser tão impactante assim, rolou a bola gol. Nem nas partidas da Liga Egoísta chegava a ser tão veloz assim. Eu acho que o que faria mais sentido era começar com a perspectiva do Isagi. O capítulo deve desenvolver um pouco mais dessa falta de noção pelo lado do Japão, né? Falta de experiência, falta de preparação. E eu espero, eu não sei se vocês também estão com essa expectativa, mas eu espero que o capítulo vá um pouquinho pra perspectiva do Ego de empate, cara. Sinceramente, na partida contra a Nigéria já foi mostrado bem que o Ego vai ser mais participativo ao longo dos jogos nessa saga, já que se ele não for participativo, for que nem na Liga Egoísta, vai ser mais 4 anos com o Ego simplesmente sumido da obra, né? Obviamente ele deve aparecer mais do que na saga passada, mas ainda assim, cara, tipo, com a situação dessa, nós não temos pelo menos um pouco sobre a perspectiva do Ego com relação à sequência de ações do Japão dentro da partida, vai ficar meio esquisito pra mim, tá bom? Não é nem querendo ser hater, tudo bem que pode acontecer ele não aparecer, os autores queiram trabalhar mais agora esse lado dos jogadores e como a equipe reage a isso sem precisar ter o controle do técnico
Só que, pelo menos pra mim, não faz sentido que o Ego não tenha passado nada com relação ao tópico pros garotos, tá ligado? Eu acho que é mais fácil encontrar um erro da equipe em si nesse lance. Os jogadores reagiram por instinto e cometeram um erro do que em si querer botar a culpa no Ego. Não faria o menor sentido lógico pra mim chegar a esse ponto e o Ego também tá surpreso. O Ego não ter calculado, não ter passado nada em direção a eles com relação a possíveis ataques da França diferenciados. Pô, realmente eu acho que eu nunca vou me esquecer desse momento. Vai chegar o final da partida e eu ainda vou estar falando do momento que os zagueiros do Japão decidiram se juntar no Loki e deixar o Charles praticamente livre. Pô, não é nem uma questão de que eles fizeram tão errado assim. Eu consigo entender do momento ali, pô, focar no Loki era lógico e tal. Só que é literalmente uma questão de talvez o jogador, o Nico só, está 1 metro um pouquinho mais pro lado do Aiko e ele já teria alcançado o Charles no tempo correto. 1 metro. Já tinha fechado o ângulo do Charles completamente. Não teria tão problemas. A França teria que inventar outra coisa pra tentar conseguir passar da zaga. Eu acho que sim, ok? Eu acho que sim. Isso vai ficar guardado na minha memória por um bom tempo, infelizmente. A não ser que os próximos gols que o Japão venha a tomar sejam piores do que esse. Aí complica de vez. O capítulo deve começar com o Yoichi raciocinando o motivo do porquê eles falharam. Eu gostaria de que tivesse um pouco do Aiko também em meio a isso. Não sei se vamos ter tanto destaque para os pensamentos dos zagueiros, mas eu acho que essa é uma partida boa para se trabalhar isso, né? Já que o time vai falhar várias vezes contra uma equipe tão forte assim. Não tem como evitar, cara. Quando eles conseguirem acertar uma coisa, o Loki vai utilizar do seu raciocínio e da sua velocidade rápida e se aproveitar em outras ocasiões. Então, querendo ou não, eu nem tinha parado para pensar tanto sobre isso, mas realmente essa é uma partida que pode funcionar muito melhor para desenvolver, né? O lado da defesa. Mesmo que seja eles falhando, dá para fazer um trabalho bem interessante nos garotos. Só que eu acho que realmente não vai ficar tanto tempo nisso. Se passar um pouquinho, pelo menos, pela visão que seja do Nico ou do Aiko, que é o capitão da equipe, e tava ali centralizando essa defesa que acabou falhando, vai ser legal, mas eu acho que o foco total deve ficar no Yoshi e o raciocínio dele ao redor de todo esse lance, né? Como ele tá enxergando a aparição do Hugo, a sua função, meio que para nos contextualizar também como leitores, né? Tem galera que não pega isso muito de forma direta, sendo escrito fica mais fácil de todo mundo entender exatamente como é o Hugo dentro de campo, e o Yoshi sempre serve como essa ponte, né? Durante a partida contra a Nigéria nós não tivemos tanto isso, eu fiquei com saudades, tá na hora de voltar. O capítulo 331 deve entrar dessa maneira, contextualização sobre a França, e aí seguimos ou pra o Ego no banco, a sua visão, talvez se tivesse um pouquinho da reação do restante dos garotos no banco sobre o Japão ter tomado esse gol tão cedo, seria legal também, eu curtiria pra caramba, mas mesmo no caso de ir ou não, eu sinto que ainda sobra um espaçozinho para o recomeço dessa partida, e como o próprio editor pôs aqui, o Japão pode contra-atacar, tomar um gol, eles já vão tentar marcar, ok? Se o Japão, eu não acho que o Japão vai conseguir fazer um gol tão cedo assim, mas se o Japão não conseguir fazer esse gol tão cedo que nem a França fez, pelo menos esse próximo ataque, eu tenho certeza que eles vão fazer uma finalização muito perigosa nesse próximo lance. O lance deve começar só nesse capítulo, o 332 é onde devemos ver alguma finalização realmente acontecendo, mas de certeza eu acho que sim, eles vão fazer uma finalização muito perigosa, e eu gosto de imaginar que o Yoshi tome parte dela, mas não seja quem vai finalizar, ok? Eu tô falando da construção da jogada, não da finalização em si. Eu quero ver mais esse Yoshi construtor, cara. Não deu pra ver tanto quanto eu gostaria na primeira partida. O Bashira tomou muito mais a liderança da equipe no primeiro jogo, mas da forma como se desenvolve, da forma até como o próprio Yoshi está sendo trabalhado antes da partida começar, né? Com ele sendo o número 1, com o peso caindo sobre seus ombros e etc. Ele
deve, nesse jogo, ser mais criador, trazer mais pra si o jogo. Talvez isso possa, sim, ser direcionado a finalizações. Eu acho que ele terá mais finalizações no overall do que contra a Nigéria. Contra a Nigéria ele teve, eu acho que foi uma finalização e um gol que o Isaac teve. Eu acho que foi mais ou menos isso, né? Todo mundo teve muita participação na Nigéria, foi bem distribuído. Cada um dos lances era um jogador diferente chutando no gol, mesmo que não entrasse. Agora na partida contra a França, eu creio que também terá essa diversidade, mas o jogo deve se concentrar mais no Yush. Eu espero que mais na criação da jogada. Tivemos isso, né? Dele com o Rim no segundo tempo contra a Nigéria, mas eu quero ver os dois tempos contra a França tendo esse Yush presente. Qual a opinião de vocês sobre esse próximo capítulo, gente? Tem como fugir muito disso pra vocês? Tinha uma galera falando que no capítulo 332 nós iríamos pro lado B, mas eu acho que não faz o menor sentido lógico, tá? A não ser que esse capítulo 331 seja o último capítulo do volume que vai ter o Hugo na capa. Aí talvez faça algum sentido, porque obviamente nós precisamos de um volume com um novo personagem pra... Agora eu nem tinha pensado nisso. Eu sei que vai fugir um pouco das previsões do próximo capítulo, mas se provavelmente o Hugo vai vir como capa do volume 38 de Blue Lock, a capa do volume 39, pra não repetir, vai ter que ser provavelmente o Kira, né? Vai ter que ser provavelmente o Kira. Não vão botar ele na capa de um volume que ele não aparece. Então, eu comecei a ficar com medo dessa situação. Eu acho que no meio da partida contra a França, vamos ir pra o lado B, cara. Vamos ir pra o lado B. Eu gostaria que isso não acontecesse dessa maneira, porque perde completamente o ritmo. E essa é uma partida que é esperada por muita gente, mas como é que vai funcionar pra botar a capa do volume 39, na opinião de vocês, se não for dessa maneira? Eu não me lembro de ter tido um volume com um personagem na capa que ele não estivesse dentro do volume. Tipo, não tivessem páginas dele dentro do volume fazendo alguma coisa. Até na vez da Anri e do Buratsuta teve os personagens incluídos dentro do volume. Então, como é que vocês acham que vai funcionar? Eu acho que não tem como fugir muito não, né? Mesmo que não seja nesse capítulo 332, tomara que não seja, pelo menos deixa o jogo começar pra ir pro lado B, ainda assim, provavelmente, devemos ter uma participação do Kira aí na obra dentro desses próximos capítulos, ok? O lado B realmente vai ser concluído durante o jogo da França. Ô, infelicidade. Poderia esperar pelo menos uma pausa no primeiro tempo, né? Pra fazer isso, mas eu não sei se dá tempo. Ah, cara, agora eu fiquei com medo, sinceramente. Eu espero que não. Vamos ficar na partida mesmo, vamos seguir o jogo, mas sem chances, beleza? Eu só queria mencionar isso aqui porque eu vi a galera discutindo, a galera falando que já tinha preview do capítulo 332 e podia ser que fosse um capítulo do Nag, então eu só tô avisando aqui pra vocês, beleza? Não se surpreenderem. De toda maneira, é isso que eu acho pro capítulo 331. Não vamos ter grandes surpresas. É o início do contra-ataque do Japão, que não será efetivo, ok? E eu não acho que a primeira finalização do Japão também já vai sair gol. Eu acho que no mínimo aí vai demorar uns 3 a 4 ataques do Japão até que eles consigam fazer um gol na partida. Isso se até eles conseguirem fazer esses 4, 5 ataques aí a mais, a França já não tiver concluído mais um, né? Eu acho que é totalmente válido se imaginar que a França fique com 2 no placar antes do Japão conseguir reagir a essa equipe. Foram pegados de surpresa na primeira vez, eu não acho que eles já vão estar totalmente ajustados na segunda, tá bom? Ainda tá muito cedo, e se o ego vê essa deterioração da equipe, podem ser mais altas as chances de que tenhamos substituições até no primeiro tempo logo, o que seria muito divertido pra mim ver o Kunigami adentrando logo. Eu quero muito ver o herói aparecendo novamente na obra, já faz um tempinho aí que ele não ganha destaque. Vamos ver como isso se desenvolve, tá bom, gente? Até amanhã, tamo junto, 11 horas no canal Sem Erro. Um grande abraço, valeu, falou e... Cut!